Glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso, ao amigo Espírito Santo. Gente, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Eu já peço a todos os irmãos, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Tecla lá no sininho para você receber as notificações das mensagens que nós estamos ministrando ao seu coração. Olha, eu estou com a Bíblia aberta em Apocalipse, no capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas, o último chamado ao arrependimento. Então nós vamos estudar um pouquinho a poderosa palavra de Deus, porque nós estamos no tempo do fim, gente. Então, a era dos gentios vai acabar. A igreja, a qualquer momento, pode ser arrebatada. O evangelho está avançando e será pregado no mundo inteiro, ainda mais através da internet. As fronteiras, as barreiras estão, as fronteiras estão sendo abertas, as portas para a ministração do poderoso evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus está avançando. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo neste mundo e cada vez mais temos certeza que o Senhor Jesus, ele vai levar a igreja dele daqui, porque não vai ter como a igreja dele ficar, não é? Terá que ser resgatada, principalmente com a implantação da marca da besta. Só vão poder comprar e vender, só vão poder colocar filhos na escola e viajar e trabalhar e sobreviver se colocarem o novo sistema que está por vir da nova ordem mundial. Não é? Isso não é teoria da conspiração, isso é Bíblia, é o que a palavra de Deus nos alerta, as profecias de Gênesis a Apocalipse. Então, depois do arrebatamento, nós não estamos preocupados com o anticristo, não estaremos aqui quando ele começar a fazer as maldades dele. Nós saberemos quem ele é, a igreja vai ver e vai saber, não vai ter dúvida de quem é o anticristo, porque ele vai ter o apoio de uma grande religião, de um falso profeta, também da ONU. São dois poderes, não é, que vão apoiar o anticristo. E aí, não é, que a Bíblia chama da besta, não é? Apoiado pelo falso profeta e apoiado por um governo mundial. Esse governo, não é, em nome da saúde pública, da economia mundial, vai coordenar, vai auxiliar os países. Então, os países serão auxiliados por esse novo governo mundial, a nova ordem mundial, não é? Que é a teoria, é o que pretende fazer a nova era, essa nova filosofia de vida, não é? Eu falei sobre a era de peixes, que já está chegando ao final, com o arrebatamento da igreja, e vai vir aí a era de aquários, onde eles irão, viver uma apostasia muito grande, o mundo inteiro. Eles dizem que a era dos cristãos vai acabar e virá a era de aquários, que é a era dos híbridos, pessoas modificadas geneticamente, tecnologia 5G, até chegar à tecnologia número 7G, e as pessoas serão modificadas, a maneira de pensar, de agir. É um novo normal, um novo mundo, aonde a igreja irá desaparecer, será assunto aos céus, e quem ficar aqui vai ficar sem o Espírito Santo. Quem não foi arrebatado, estiver vivo nessa época, vai ficar com a palavra, mas sem o Espírito Santo. E se colocar o número 666, né, a marca da besta, que nós acreditamos que é algo tecnológico, seja um nanorobô, um chip,
essa pessoa não vai ter direito, se não colocar a marca da besta, a uma moeda só, não é? Ao novo sistema mundial de uma moeda só, de, sabe, ao sistema, acesso ao sistema de saúde mundial, ao emprego, e se tiver desempregado, a uma ajuda humanitária que vai garantir o sustento da sua família. Então, será muito difícil para os cristãos que não subirem no arrebatamento. As pessoas que se afastaram de Jesus por algum motivo, negaram a fé, não é? Permaneceram prostrados na prática do pecado. Então, no som da última trombeta, só quem vai ouvir são aqueles que estarão avivados, firmes na videira verdadeira, como diz em João 15, conectados à videira verdadeira. Então, quando o anticristo, como saber quem é o anticristo? O sujeito vai, com o apoio da ONU e de uma grande igreja, de uma grande religião, vai assinar o tratado de paz entre judeus e palestinos. Vai dar início à construção do terceiro templo de Salomão, lá em Israel. Depois ele vai chegar, vai ser 3 anos e meio de paz, vai organizar a saúde mundial, a economia mundial, não é? Um governo acima dos demais governos. É o 8º império do mundo. Estamos vivendo o 7º império, como diz lá em Apocalipse, não é? Estamos prestes a contemplar tudo isso. Daniel teve uma visão, Nabucodonosor, e Daniel interpretou essa visão do Nabucodonosor sobre uma imagem, não é? E essa imagem, os pés, as pernas e os pés, eram uma mistura de barro com ferro. É o 7º império. Mas vai chegar o império do anticristo, o 8º império, o império do anticristo. E quando isso acontecer, a igreja vai saber quem é. Veja o que diz aqui. Olha que coisa interessante. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre isso. Vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 2:3 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Muitos irão se afastar de Jesus. Esses pastores estão falando, sabe, bobagem, um desserviço para a sociedade. Como é que pode falar contra a vacina, contra a tecnologia, contra o chip? Então, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, uma pessoa totalmente possuída pelo próprio Satanás. Então será Satanás encarnado, alguém modificado geneticamente, um híbrido, para receber toda a força e energia do abismo. E será possuído não por um espírito, um demônio qualquer, será o próprio Lúcifer. Por isso que ele virá com aparência de bondade, sabe? Um tipo de Cristo, de Messias, de Salvador da humanidade. Mas aqui diz, o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Ele vai ser adorado pelas pessoas. Chegando até a assentar-se, ele vai entrar no templo de Salomão, quando for construído, a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então veja que a igreja vai saber, porque nesse período de 3 anos e meio de paz, vai ter uma falsa paz, seja no começo do império do anticristo, ou no meio, eu não acredito que seja no fim, será no começo ou no meio, a igreja será arrebatada. Eu particularmente acredito piamente será no começo do reinado dele, a igreja vai ver isso, a igreja vai ver o tratado de paz, vai saber quem é o anticristo, e aí vai vir as modificações com novos decretos mundiais, a nível mundial, onde para comprar e vender vai ter que colocar a marca da besta, e a igreja vai ser resgatada. Mas quem ficar aqui vai sofrer muito. Então esse cara vai entrar em Israel, vai
ajudar a construir o templo de Salomão, e vai então se achar no direito de entrar no santuário, se assentar no trono, lá dentro do santuário, e vai dizer que ele mesmo é Deus. Os judeus, então, não vai aceitar isso, só um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, não é um ou outro sacerdote, apenas o sumo sacerdote, não é, eleito, é que pode entrar uma vez por ano e se assentar no trono do santuário e entrar no santuário, no Santo dos Santos. Então eles vão expulsar o anticristo de lá. Só que esse cara vai se revoltar e vai marchar contra Israel com 200 milhões de soldados. Mas antes disso acontecer, Deus vai enviar 2 testemunhas. Por quê? Hoje nós somos as testemunhas de Jesus. A igreja hoje é testemunha de Cristo. Você é testemunha de Jesus. Mas quando a igreja subir aos céus, então o mundo vai entrar numa apostasia total aqui. Imagine a pessoa que conhece a palavra, mas não tem mais o Espírito Santo aqui. Ela foi um pastor, um bispo, um presbítero, um apóstolo, um obreiro, um profeta, um membro de uma igreja, mas agora para comprar, vender, está incluso nessa nova ordem mundial, no novo normal, no novo sistema, sabe? Até para não ser preso, detido com os novos decretos, vai ter que então ter a marca na mão direita ou na testa, se porventura for uma pessoa amputada, a marca na testa, no couro cabeludo, com um sistema de GPS que localiza qualquer pessoa com a tecnologia 5G em qualquer parte do mundo, até no oceano, no deserto. Ela é localizada através de uma constelação de satélites que será colocado, já está sendo colocado ao redor do planeta Terra. Então, gente, é muito sério. Agora, lembre-se, Enoque nunca viu a morte. Enoque foi transladado. Um homem chamado Enoque foi transladado por Deus. Elias subiu vivo para o céu. Elias nunca viu a morte. E Moisés, quando morreu, Deus escondeu o corpo de Moisés. Então nós vamos ver aqui, em Apocalipse 11, 2 oliveiras, significa 2 homens cheios do óleo de Deus. Eles vão aparecer na terra, como lá em Mateus 17. Jesus estava no monte e ele foi transfigurado. Ele levou Pedro, Tiago e João para passar a madrugada no monte. Jesus foi transfigurado. E quem que apareceu para conversar com o Senhor Jesus? Apareceu Elias, que subiu vivo para o céu. O corpo dele não está transformado ainda. Só vai ser transformado na segunda vinda de Jesus. Ele está do jeito que ele era, não envelheceu, está do mesmo jeito e está no reino de Deus, está no céu com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que está aqui na terra, mas ao mesmo tempo no céu. Então Elias está vivo com o mesmo corpo que ele tinha. E Moisés, Deus conservou o corpo dele. E depois, em Mateus 17, Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. Conversando com Jesus. Pedro viu aquilo e disse: Senhor, veja como é a revelação no Espírito. Pedro nasceu em tempos diferentes de Moisés, mas sabia quem era Moisés, sabia quem era Elias. Não tinha fotografias na época, nem câmeras de vídeo. Mas Pedro sabia de alguma maneira que aqueles 2 homens não eram anjos e que eram pessoas terrenas. Mesmo Jesus transfigurado, resplandecendo, com vestes brancas resplandecendo, mais alvas do que a alva lã, Pedro diz: Senhor, quer que eu prepare aqui 3 barracas para acampar? Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés? E eles estavam ali. Moisés não entrou na terra prometida quando estava aqui neste mundo antes de morrer. Mas depois que ele morreu e o corpo dele foi escondido, então, anos e anos e anos depois, quando Jesus estava em figura humana na terra, Moisés aparece com Elias ali, consolando Jesus, conversando com Jesus, porque Jesus tinha uma grande missão, e a missão era morrer pelos nossos pecados e levar sobre si
a ira de Deus, toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Toda a ira de Deus caiu sobre o nosso Senhor Jesus. Então Jesus já levou todos os pecados que eu já cometi e que um dia eu vou cometer, não é? Mesmo sem querer ou sem querer querendo, porque nós somos pecadores, Jesus já levou todos os nossos pecados. A igreja então vai ser arrebatada. A igreja vai ser assunto aos céus. E aí, quem é que vai ficar aqui? Vai vir a era dos judeus. Deus não esqueceu o povo judeu. O anticristo vai começar a perseguir os cristãos que não subiram no arrebatamento, que não desapareceram por algum motivo, não é? Pela vida que levavam e não viviam na prática da palavra. E o anticristo vai perseguir o povo judeu. Agora, o povo judeu será então excluído. Israel será excluído do novo sistema de segurança mundial, de ajuda humanitária, sabe, de apoio das nações. E o anticristo vai começar a querer dominar o povo judeu, dominar Israel. Deus então vai enviar 2 profetas. Eles vão simplesmente aparecer, gente, pregando. Será o último chamado ao arrependimento. E esses homens, eu acredito que realmente é Elias e Moisés por causa das características. Moisés tinha a autoridade para vir 10 pragas sobre o Egito. Você vai ver na leitura do Apocalipse 11 que uma destas oliveiras, desses homens, quando você lê na Bíblia sobre árvores, representa pessoas. Oliveiras que produz o óleo, o azeite que representa o Espírito Santo. Então um deles tem a autoridade para vir as pragas sobre a terra quantas vezes ele quiser. O outro tem a autoridade para fazer cair fogo do céu. Elias orou e o fogo caiu quando ele desafiou os profetas de Baal, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 em diante. Então nós vemos aqui características desses 2 homens, Elias e Moisés. São 2 profetas que vão surgir pregando, vão atormentar o anticristo, já que o Espírito Santo não vai estar aqui nem a igreja. É o único poder que trava a força do anticristo, que é o próprio Satanás materializado numa pessoa na terra. Será o mais terrível homem que já existiu. Nem Stalin, nem Hitler, nem Mussolini, nenhum desses ditadores que já existiu será tão cruel, tão terrível, tão, sabe, tão impiedoso como esse homem, que vai aparecer como Salvador, sabe? Mas depois com decretos, sabe? Aparência de cordeiro, mas fala como um dragão, a Bíblia diz. E a população da terra vai obedecê-lo pelo sistema da punição, pelo sistema do medo, totalmente dominados. Primeira vantagem, quem for incluso nesse novo sistema mundial vai ter uma segurança financeira, vai ter uma segurança, sabe, devido ao avanço da tecnologia, até mesmo para viver em qualidade de vida, uma saúde, sabe, estável, um acompanhamento global da sua própria saúde, mas vai perder a liberdade. E há uma frase que não sai do meu coração, da minha cabeça, que é melhor você viver um dia como um leão do que você viver 100 anos dominado como um cordeirinho, não é? Então, nesse mundo, temos que ser como leões, cordeiro, ovelha de Jesus, não do sistema globalizado, não é? Que nos priva do direito de ir e vir e quer colocar uma mordaça na nossa boca. Então, viva como leão. É melhor viver um dia como leão do que 100 anos como uma ovelha do sistema. Seja uma ovelha de Jesus Cristo. Respeite as autoridades, mas, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. Então, esses homens vão desafiar, para você que diz assim, que temos que ser submisso em tudo, temos que respeitar as autoridades instituídas por Deus, mas dizer sim para tudo, não. Porque esses homens vão desafiar um governo acima dos governos mundiais. Esses homens vão surgir lá em Israel
pregando o último chamado ao arrependimento. Vamos à leitura agora. Diz assim, Apocalipse capítulo 11. Tema de hoje, as duas testemunhas do Apocalipse e o último chamado ao arrependimento. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Esses homens vão evangelizar Israel e vão impactar 144 mil israelitas das 12 tribos de Israel. Quando eles subirem aos céus, esses israelitas irão continuar pregando, impactando e travando o poder do anticristo até vir a intervenção celestial. O próprio Cristo é que vai vir e vai acabar com todos os governos mundiais e vai assumir o planeta. É isso que Deus sempre quis através de Adão e Eva, mas esse plano continua e Jesus virá vencendo e para vencer. Então diz assim, ó, versículo 2, exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Quer dizer, os gentios já foram embora, agora não é mais o tempo deles. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, 3 anos e meio da grande tribulação. O acordo de paz é de 7 anos, vai durar 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, sabe, gente, de uma situação que ninguém na terra jamais viveu e jamais viverá. Então o princípio das dores terá acabado, a igreja vai ser arrebatada no final do princípio das dores, no começo da grande tribulação, no começo do império do anticristo, e depois vai vir a era dos judeus, e o anticristo vai perseguir os judeus e os cristãos que não subiram no arrebatamento. E essa perseguição será de 42 meses, ou seja, será de 3 anos e meio. Já que 3 anos e meio foi bonzinho, agora 3 anos e meio para frente vai ser de grande perseguição, a grande tribulação. Darei poder às minhas duas testemunhas. Tudo que Deus faz é com testemunha. 2 ou 3 testemunhos. O testemunho de 2 ou 3 pessoas. Agora Deus vai enviar, veja que ele enviou já o Velho Testamento e o Novo. Agora vai enviar 2 profetas que já pisaram na terra, que estão vivos no céu e que irão reaparecer aqui com grande poder. Não mais o poder da influência, o poder da persuasão apenas, mas o poder literal, aonde quem for prender, quando mandarem prender esses homens vão fazer como Elias fez no passado. Acabe mandou prender Elias, ele estava no monte, e aí vieram 50 homens, 51, o capitão com mais 50 homens. Elias, desça do monte. Elias disse, se eu sou homem de Deus, e desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. E o fogo desceu, e aqueles homens morreram. Depois veio mais outro capitão com mais 50. Elias, em nome do rei, desça desse monte, você está preso. Se eu sou homem de Deus, disse Elias, que desça fogo do céu, e consuma a ti os teus 50. E depois veio o outro, quando o fogo desceu, já tinha 102 homens mortos, fulminados. O outro se ajoelhou e disse, homem de Deus, eu estou cumprindo ordem, eu sou um soldado, eu sou teu servo, desça comigo, por favor, pelo amor de Deus. E Elias foi. Elias já ia descer fogo. Sabe que profeta é assim, não vai pelo sentimento, ele vai por aquilo que Deus ordena. E aí, Deus disse, vá com ele, e ele foi. Então, gente, olha só a característica desses homens. Versículo 3, darei poder às minhas duas testemunhas, elas profetizarão, pregarão durante 1260 dias. Lembre-se que para o judeu, um mês é apenas 30 dias, não é? Então, 3 anos e meio, esses homens ali pregando e neutralizando o poder do anticristo. Ninguém pode fazer dano a eles, ninguém consegue prender eles, vai ser um alvoroço.
tecnologia 5G, filmando via satélite o mundo inteiro, todos conectados pela internet, vendo o que está acontecendo em Israel, o alvoroço, esses homens pregando contra o anticristo, pregando contra a nova ordem mundial, pregando de uma forma... manda prendê-los, não pode mais falar de Jesus, não pode mais falar sobre isso. Vão prender nós? Estamos presos? Eles estendem as mãos e as pessoas morrem. Veja que coisa. Então, vai ser realmente algo assombroso. O anticristo vai temer. Sabe? Esses dois homens vão atormentar as nações, os corruptos, que têm um domínio sobre o povo, porque virá uma esperança. Meu Deus, esses homens estão contra o sistema. E agora, profetizando, não durante um mês apenas, não vamos calar eles assim. 1 mês, 2 meses, 3 anos e meio, gente. E tem mais, não vai chover sobre a terra. Imagine uma seca no planeta inteiro, passa 3 anos e meio sem chover. Sem chover. Então diz assim, darei poder para profetizarem durante 1260 dias, vestidos de pano de saco, chamando ao arrependimento. Versículo 4, Apocalipse 11:4. Estas são as 2 oliveiras, os 2 candelabros, que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, para não chover, como Elias, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E tem poder para transformar água em sangue, foi o que Moisés fez lá no Egito, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Tem toda a autoridade. Deus deu carta branca a eles. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Veja, esses homens têm esse tempo todo que eles estão no céu, recebendo instruções de Deus. Eles vão vir direto da presença de Deus para a terra. Já imaginou o nível de poder desses homens, de unção desses homens? Mas Deus vai permitir que eles sejam mortos e colocados em praça pública durante 3 dias e meio. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, então a besta do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua da grande cidade, que figuramente é chamada de Sodoma e Egito, e também foi crucificado o seu Senhor, aonde Jesus foi crucificado. Durante 3 dias e meio, os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Olha a raiva, a ira deles, isso sendo filmado, lives via satélite, o mundo inteiro vendo isso. Eles vão se alegrar, os governantes, sabe, os habitantes da terra, aqueles que vivem no pecado, na corrupção, aqueles que são contra a palavra de Deus, contra Jesus, sabe, nesse tempo aqui será a maioria, cada vez mais a apostasia e a ira contra Deus. Então diz assim, repare, os habitantes da terra se alegrarão por causa da morte deles, festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Eles ficaram de pé e grande medo, grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a voz do céu que lhe disse, suba para cá. E eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Ou seja, as pessoas irão filmar, será visto no mundo inteiro isso. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus.
O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que dizia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, depois que eles subirem, o anticristo vai invadir Jerusalém com 200.000 soldados. E aí virá então a intervenção divina. Jesus, com todos os seus anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os arrebatados, todos os salvos, inclusive Elias e Moisés, todos descem aonde Jesus mata com o sopro da boca o anticristo. Ele então vai destronar os governos mundiais e assumir o planeta Terra, liderando tudo no reinado de 1000 anos, a partir de Jerusalém. A nova Jerusalém desce, a cidade santa, desce então no Monte das Oliveiras, que vai fender de cima a baixo. Esse vale que vai se abrir será o vale do julgamento final. Então, gente, sabe, muita coisa vai acontecer. Você já entregou a vida a Jesus? Já voltou para o Senhor Jesus? Você que se afastou, quando isso aconteceu, o que será da sua vida? Olha o que diz em Malaquias 4 para encerrar por hoje. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem ramo, nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, está chegando o dia em que Deus vai agir, vai levar a igreja dele daqui, vai enviar esses 2 profetas, essas 2 oliveiras, as 2 testemunhas. Você se afastou de Jesus? Você está longe da palavra de Deus? Está longe do evangelho de Jesus Cristo? Volte enquanto é tempo, gente. Volte, se arrependa, entregue a vida a Jesus Cristo. Diga não a si mesmo, renuncie tudo de errado neste mundo e fique do lado da palavra. Obedeça a palavra. As 2 testemunhas virá. O anticristo vai ter total liberdade para trabalhar aqui, depois que a igreja subir, depois que o Espírito Santo subir. Porque 2 oliveiras, 2 homens ungidos, cheios do óleo do Espírito, irá surgir, de repente vão aparecer em Israel, evangelizando, pregando e, sabe, o mundo está caminhando para isso. O controle, os decretos mundiais, o controle das massas será temporário. Quem vai reinar sobre tudo e todos é aquele que já reina, sabe, mesmo antes do mundo existir. É Jesus. Ele é o nosso governador, o nosso rei, o nosso presidente, o nosso pastor, o nosso mestre, nosso irmão mais velho, o nosso salvador. Entregue a sua vida a Jesus. Seja liderado pelo céu, sabe? E você estará em total proteção. Que Deus abençoe a todos. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Obrigado pelo seu tempo. Voltamos a qualquer momento com uma nova mensagem falando sobre o final dos tempos, o império do anticristo, sobre arrependimento, salvação, porque, gente, é tempo de prosperar na vida espiritual, é tempo de buscar salvação, de permanecer na videira verdadeira. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Inscreva-se em nosso canal, tecla no sininho para receber as notificações. Beijo no coração. Emmanuel, Deus conosco.